Em meados da década de 70, o punk estava explodindo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Durante este turbilhão sonoro e comportamental que se propaga pelo mundo nos anos seguintes, uma nova onda de estilos musicais emerge. Dentre eles, um estilo mutante de rock, influenciado pela parte mais psicótica da música e cultura das décadas anteriores. Estilo que logo viria a ser conhecido como Psychobilly. In the 70s, when I was a kid, it was just basically Teddy Boys and skinheads. There was no even rockabilly. Then about 1975, 76, we heard the first rockabilly album, which I think was CBS Rare Rockabillys, and it gave us a bit more influence to get going. Partindo do rockabilly mais cru e verdadeiro feito nos anos 50, somado à parte mais obscura dos anos 60 e com a atitude e energia do punk, o Psychobilly era diferente de tudo que se fazia na época. We used to think that rockabilly in the 50s was more like punk. Like rock and roll was kind of poppy, Elvis and things like that. But rockabilly, like Johnny Bennett and early Eddie Cochran and things like that, was more working class, more punk. So we thought that if we were going to play a kind of rockabilly of our own, we shouldn't be a revival, a kind of neo soft rockabilly crap. We thought that we should still have, if rockabilly was invented in the 80s, it would sound more like, more raw, more vicious, more, not so soft and pretty. No início dos 80, surge uma cena psychobilly na Inglaterra. Surgem novas bandas, as primeiras coletâneas e o lendário Clubfoot, o templo máximo do psychobilly inglês. Logo, o psychobilly espalharia-se por toda a Europa.
E países como a Holanda e a Alemanha ajudariam a espalhar o Psycho pelo resto do mundo, inclusive no Brasil. No berço da classe trabalhadora brasileira, surge em 1985 a primeira banda de Psychobilly do Brasil, Cães Vadios. Psychobilly, a primeira vez que eu ouvi falar, tá, e também acho que foi a primeira vez que saiu alguma coisa aqui no Brasil, foi no jornal Folha de São Paulo, numa matéria que estava ali que chamava Enroqueça Seu Vocabulário. A gente veio até informação do Psychobilly, do Shockabilly, do Punkabilly, de uma porrada de coisa. A Billy que estava rolando na Europa, Estados Unidos e tal, que era justamente o que a gente estava querendo fazer, que era uma releitura do Rockabilly. Tinha de referência aqui no Stray Cats, Psychobilly em si a gente não conhecia nada, mas já começamos a sair atrás, né? Falando, deve ser alguma coisa relacionada. Aí, em cima desse nome, Stray Cats, a gente falou, pô, os caras são gatos, isso que a gente é tudo meio cachorro, dentro de um boteco tomando goró o dia inteiro lá, ensaiando música com violão, pá. Aí comecei a desenhar o cachorro e tal, aí tem que ser cães alguma coisa, cães alguma coisa. Uma colega nossa me deu lá e falou, põe Vadios, vocês são tudo vagabundo mesmo, não faz porra, não só bebe, então põe Cães Vadios. Aí caiu que nem luva, né? Com letras irônicas, recheadas de sexo selvagem, pesadelos e distúrbios mentais, o Cães Vadios foi o precursor da nascente cena Psychobilly do ABC. O pessoal de várias tribos já estava se desaglutinando, né? Aí foi que juntou e aí o pessoal começou a se juntar em torno do Psychobilly, do Rockabilly Psychobilly, né? Era o som que o pessoal estava procurando, né? São Caetano teve um lance legal pelo seguinte, tinha o Baldão Bar, que era um bar que a gente frequentava, a gente bebia lá, era 3, 4 garrafas de refrigerante, né? Cada um escolheu o seu sabor predileto, misturava com uma garrafa de pinga e adotamos aquilo como baldão, porque era servido num balde grande, né? E ali o que aconteceu? Era como se fosse um território neutro, né? Então, tipo, Santo André tinha rincha com São Bernardo, São Caetano com não sei quem, ou porque era punk, ou porque era isso, ou porque deixava de ser uma coisa ou outra. E naquele bar aconteceu o seguinte, vinha de tudo, né? Desde punk, careca, os primeiros psychos, né? Que é aquela coisa de tentar fazer um psychobilly nacional. E ali não rolava treta, né? Rolava justamente esse tipo de coisa, era uma troca de informação, uma troca de ideia. E o Baldão era um grande caldeirão, de todas as cenas, eu acho, né? Assim, não tinha, era um lugar, o Baldão era um lugar que era um lugar onde não existia preconceito. Lá em São Caetano, além das bandas, uma outra história que também levava a gente, às vezes de dia e não só de noite, é que tinha uma lojinha lá, uma loja de disco do Rick, a Rick and Roll. E onde tinha a loja de grafite lá, lembra? Bom, a loja era aqui. Não, a loja era aqui. Era de frente pro lugar do Cabeleireiro aqui. E atrás tinha negócio de tatuagem. Isso aqui era lotado de gente. Os caras faziam as rodinhas, então todo mundo começava a dançar e fazendo umas graças, tipo, dançando, Paulo os poucos, rockabilly, o caramba. E o Rick era um cara que, um pouco mais, uns 10 anos mais velho que a gente, sei lá. E ele era aficionado, pirava mesmo no rockabilly. Quando a gente começou lá das primeiras vezes, sei lá, ele tinha tudo de Chuck Berry, tudo de Little Richard, Carl Perkins e tal. E tinha uma sessãozinha ali com os Mitchells, os Guanabettes, umas coisas que era legal. Com o tempo ele viu que tava rolando isso, seja pelas bandas, seja pelo público e tal. E ele se interessou, achou legal a história do Psychobilly e abraçou, entendeu? Tinha tudo lá na galeria do Rick. Você tinha a música, você tinha o povo e você tinha o boteco ali perto. Então você ia beber, você ia dar risada, você ia falar besteira. Aqui era o bar, aqui a gente se trovava para desafogar as mágoas, para bolar os planos de ataque, era tudo aqui, ó.
se trombava na galeria, principalmente no final de semana. O que a gente gostava de catar? Pular muro de estação, lógico, para não pagar trem nenhum, juntar todo aquele pessoal com aquelas fitinhas velhas no bolso, bicho, e vai pra balada. Era um bando de moleque que tinha um monte de coisa em comum. É isso. Ou seja, tanto quem gostava mais de psychobilly gostava mais do rockabilly, dentro aqui do ABC, era um monte de moleque fudido, sem grana, que curtia a mesma coisa e que estava andando no mesmo caminho. Entre 86 e 87, surgem as bandas pioneiras do psycho nacional. Todo mundo era filhote de Cães, porque o Cães foi a primeira que apareceu e começou a tocar no circuito todo, sabe? Onde você olhava, os caras tocaram muito. E aí começamos a trilhar esse caminho aí, com rádio, dando apoio. Aí conseguimos gravar o primeiro disco. O primeiro disco já a gente conseguiu tocar fora de São Paulo, começamos a tocar em Curitiba, começamos a tocar em outros lugares fora, né, outros estados. Né? E esse pessoal também, que também queria fazer alguma coisa, acho que se identificou com o padrão da banda e falou, pô, se eles estão fazendo isso, a gente também consegue. Até que um dia um retardado, um cara que chamava Ricardo, falou assim, bicho, eu quero fazer isso aí também. Eu falei, eu também, cara, vamos fazer? Ele falou, vamos. Mas como é que vai chamar a banda? Eu perguntei pra ele, ele falou, ficou pensando assim, né? Já tinha Cães. A gente já tinha ouvido falar de Kryptonitas, que era com K também. Ele falou, Cabilles. Eu falei, legal, fechou, então vamos ser Cabilles. E aí daí surgiu uma música, 2, 3. Quando a gente conseguiu fazer essas 3 músicas, o Thunderbird, que é esse da MTV, que ia no Baldão também, que mora em São Bernardo, morava em São Bernardo, ele tinha o Devotos, né? Que era uma coisa que lambia um pouco o psychobilly e o rockabilly. E um belo dia ele chegou pra mim e falou, vocês vão tocar. Tocar, você tá louco? Ele falou, não, vocês vão tocar no Madame Satã, primeiro show de vocês vão abrir pro SAR, que já era uma banda que já estava acontecendo. Por volta de 87, comecinho de 87 a gente montou o SAR, gravamos logo depois do disco, o pessoal da Devon estava lançando muita banda de Oi e acharam o nosso som legal, já estavam percebendo esse link do Oi, o pessoal que curtia Oi, curtia Psycho, e convidaram a gente para gravar, mas quem foi no show sabe que o repertório da época era bem melhor que aquilo que a gente gravou. O SAR era a banda de psychobilly que fazia os shows mais legais, assim, eu achava. Mas o disco nunca foi registrado realmente o som verdadeiro da banda, mas os shows deles eram muito legais. Aí começou a ter os shows, né, da banda do Cães, né, depois do Cabilles também. Eles formaram a banda, começaram a tocar, né? Aí pegou aquele negócio de, não, vai ter show, vai todo mundo pro show, né? Até que um dia apareceu a oportunidade de tocar na televisão. Que era um programa do Kid Video que chamava Boca Livre, né? Ele já conhecia a parada, porque ele é um cara que sempre pesquisou e sabia o que estava acontecendo na Europa. E não sei como ele ficou sabendo que tinha bandas aqui. Então abriu esse espaço, aí foi Cães, foi SAR, foi Kryptonitas, foi todo mundo que estava. Kryptonitas era mais rockabilly, mas não existia esse preconceito, né? Em final, metade de 86, eu acho, mais ou menos, eu já tinha formado o Kryptonitas. Aí comecei a entrar nessa cena, que era o pessoal, as bandas que eram de lá, a minha turma mesmo, era o pessoal do Cabilles, o pessoal do Cães Vadios, o pessoal do Luiz, do Thunderbird. A gente já escutava algum tipo de som, Cramps, rockabilly, bastante rockabilly, Cramps também já estava na lista, Stray Cats, obviamente. E aí uma menina chegou de Londres, a gente conheceu através de um camarada nosso, dos seus LPs de lá de Londres. E aí, a partir daí, a gente começou a escutar mesmo, pesquisar, era difícil na época, não tinha muito recurso, não tinha internet, não tinha pela nenhuma. Aí teve a cena que a gente descobriu, a cena paulista, que era bem intensa. Aqui no Rio nunca teve cena, na verdade. E em São Paulo a cena era forte. A gente foi logo, entrou em contato, foi chamado para tocar lá. Em 87 mesmo, a gente já teve vezes, no final de 87. O pessoal do Missionários, antes de eu entrar, tinha organizado um lance
que se chamava Psychobilly, mas era muito mais punk do que Psychobilly. Os caras são psycho, mas eu quero uma coisa mais pro horror ainda. Então psycho junk, né, cara? Junk. E a gente bebe, eu bebo, né? Alcoólico. Os caras se cortavam no palco, o Eduardo tocava punheta enquanto cantava. Eles contratavam prostituta para tirar a roupa. Era uma mistura. O pessoal indignado, né? Um lado indignado, nossa polícia virando a cara, gente xingando, gente aplaudindo, gente pulando. Saiu o Eduardo, que era o vocalista, porque ficou bem maluco mesmo, e eu entrei. E a gente resolveu que a gente queria ser Psychobilly. Os caras se chamavam de Psychobilly antes, mas não tinha nada de Psychobilly na história. São Paulo, desde os tempos do Coqueluche, sempre contou com uma forte e organizada cena rockabilly. Era sábado à noite, dia de festejar. Esse revival de rockabilly já vinha desde o início da década de 80, né? Então isso já fazia parte de uma cena. Eu penso que o Coqueluche foi a primeira banda mesmo de rockabilly. Lógico, tinha pessoal nos anos 50, mas eles não utilizavam esse rótulo rockabilly. Eu acredito que o Coqueluche foi a primeira banda mesmo, rockabilly, pelo menos a mais famosa. Foi um equivalente do Stray Cats aqui no Brasil, guardadas as proporções, recursos. A banda, e principalmente o seu vocalista, Ed Ted, foram os pioneiros na divulgação do rockabilly no Brasil, dando impulso ao surgimento de uma cena local. O Coqueluche deve ter durado mais ou menos até 85, né, oficialmente, para dizer. Acho que talvez ele tenha feito alguns shows eventuais. E ele foi criando outras bandas, uma terapia e tal, e criou esse clube, né, o Clube do Rockabilly. Foi uma coisa realmente interessante, porque aí oficializaram-se reuniões, né, reuniões de rock and roll. E nessas reuniões se tocava desde anos 50, 60, até coisas mais novas, como Stray Cats, né, Rockabilly, alguma coisa de Psychobilly, Cramps, óbvio, né, Surf Music, banda de garagem dos anos 60. Eu acho que isso foi o primeiro fator aglutinador, né, como o Tony Campeiro falava que o Ed Ted era um fator que realmente aglutinava as pessoas, que reunia as pessoas, ele tinha esse dom. Por volta de 85, 86, rockabilly virou moda em São Paulo, mas moda mesmo. Tinha clubes que tinham festas enormes na sexta-feira, Coqueluche de Residente, só rolando esse tipo de som, todo mundo no visual. E era uma cena crescente, você via gente com essa roupa na rua, parecia que tinha saído na máquina do tempo. E a gente, inocente, achava que fazia um som parecido, tentou se infiltrar nesse meio, fomos escorraçados, o rockabilly se ofendiam com o nosso som, achavam um lixo completo. A gente ia tocar, eles gritavam "Psycho, Psycho". O pessoal que ouvia rockabilly, que era um pessoal mais sério, né, mais comedido, eu via aquele psychobilly gritando, berrando, pogando, né, e tocando aquelas músicas barulhentas, os caras falavam, que merda, né, e eles sempre se resguardavam, né. E os caras não gostaram muito disso, principalmente tinha uma banda na época, que era o Grus Barulhentos, que tipo... vestiu a camisa de falar, não, esses caras não tem nada a ver, esses caras são uma bosta e tal. E aí a gente, 17, 18 anos, tudo que a gente queria era alguém pra ter uns inimigos, né? E por incrível que pareça, a gente pensou, pô, esse público não gostou, não vai dar pra fazer. Os carecas adoravam, os góticos adoravam, viado gostava, punk gostava, todo o resto. E depois que a gente começou a aparecer na TV, até o pessoal do metal começou a curtir. O pessoal que queria novidade estava lá para ouvir. Mas não tinha o Psychobilly, isso era engraçado. Os poucos que tinham, às vezes vinham de São Caetano, mas em São Paulo a gente tinha simpatizantes, não tinha uma cena psycho. Sempre houve
uma troca, né? Uma amizade muito grande entre o pessoal aqui de São Paulo e o pessoal do ABC. Quando rolou essa conexão, começou, sempre que tinha uma festa em São Paulo, os caras começaram a vir. Quando tinha uma festa lá, a gente começou a ir. E isso foi legal. E a partir desse movimento, teve muita gente de São Paulo também, que começou a se ligar na história, que começou a curtir, e a gente começou a criar um público aqui mesmo também. E aí meio que acabou juntando a história. Né? E existiam em São Paulo casas noturnas que tocavam o mesmo som. Então a gente se encontrava aqui em São Caetano, se reunia no bar, e na maioria das vezes ia para São Paulo curtir as festas. A primeira festa do Retrô, a primeira festa de verdade mesmo foi, acho que foi aniversário da Ted, que tocou até o Kryptonitas. Aí depois dessa festa aí do Ed, aí começaram a fazer, acho que uma vez por mês, a festa do Rock and Roll Clube do Brasil, se eu não me engano. Ali nessas domingueiras do Retrô começou a ficar realmente interessante a coisa. Praticamente todo mundo de São Paulo e do ABC iam pra lá, porque era centro de São Paulo, era mais fácil pra todo mundo chegar. Começou a sair, manja, que nem rato, assim, vai aparecendo não sei da onde, cara. Até que veio o Gonabetes pra cá. Falei, puta, fudeu, agora fudeu. Eu com 15 anos na época, em 89. Aí meu pai falou, nesse show você vai. Aqui em São Paulo tinha o quê? 30, 40, 50 Psychobillies, não passava disso. E de repente veio um dos ícones, né? Uma das bandas ícones lá de fora. Em 89, é lançado a primeira coletânea nacional, Devil Party. A coletânea Devil's Party foi importante, inclusive, para divulgar o Psychobilly para a mídia em São Paulo. O interesse pelo Psycho rendeu, nossa, capa de caderno cultural de jornal por semana. Esta divulgação acabou influenciando uma nova geração de garotos país afora que estavam sedentos por novidades. Em Curitiba, um punhado de bandas psycho começam a surgir. Tava tendo esse pré-boom de bandas em Curitiba, assim, acho que tava uma coisa que tava todo mundo meio de olho, assim, a molecada tava toda indo em shows e todo mundo vendo, tinha uma coisa querendo crescer, assim, fora da coisa punk, eu digo do punk ativista, né? O pessoal começou a querer tocar um som que não tivesse nenhum tipo de engajamento, ele não tivesse nenhum tipo de mensagem política. Começaram a pipocar, assim, pessoas interessadas na mesma coisa, né? Tinha neguinho que era boy de vila, que virou psycho, teve punk que virou psycho, teve neguinho que era careca, que virou psycho. Eu e o Breno era do bairro, assim, no Boa Vista. Então a gente tinha uma galera assim que tava sempre com a gente, armava topete e tal, saía pra beber e brigar junto, né? Aquelas coisas de moleque. Aí a piazada começou a aparecer, apareceu os Crocs, que depois virou cervejas, Playmobilis, que depois não sei o que virou. Aí surgiu o Crápulas, que na época era o Dráculas Crápulas, né? A primeira banda de Psychobilly que eu vi mesmo ao vivo foi Estúpido Estúpido. Tinham missionários que já estavam nessa de Psycho, assim, ninguém conhecia muito bem o que era, né? Sabia que era um negócio doente. Aí começou a conhecer o pessoal, e você começa a ver que o pessoal começa, tipo, a tomar gosto pelo Psycho, o pessoal começa a escutar mais e sofrer mais a influência. Depois dessas bandas, né, vieram outras bandas, que foi a piazada que tava indo no nosso show, que a gente às vezes nem fazia, não conhecia, né, não fazia ideia do que ia acontecer, que ia vir bandas que nem o Elvis Presley, puta bandas que nem o Elvis Presley, ou que nem o pessoal do Los Bandidos. E esse povo todo também é o povo que montou o que é o Psychobilly hoje em dia, né, que o Psychobilly hoje em dia aqui em Curitiba é grande pra cacete, né. A cena Psychobilly, digamos, de público, começou, digamos, praticamente com ovos. Porque no começo da banda, assim, a gente não perdeu aquele vínculo de andar com os punks, etc. A partir disso, foi um pulo pra pancaiada que via frequentando o show virar Psychobilly. Em um ano e pouco, quem levou a cena de Psychobilly de Curitiba foi uma banda chamada Elvis Presley. Os caras têm um mérito muito grande em tudo isso. Porque não existia
missionários, não existia mais cervejas, não existia mais crápulas. Então tudo aquilo que eles tinham visto e que fizeram eles tocar, não existia mais. E os caras continuaram sozinhos, cara, levando essa história toda, até que em 97 surgiram os Cataléticos. A gente tinha contato com a Inglaterra para comprar discos, essas coisas assim. E o pessoal da Nervous e da Furry soube da existência de uma banda brasileira que meio que lançaram um desafio de que a gente poderia tocar no festival, no Big Rumble, que era o maior festival psychobilly do mundo. Isso pra gente era uma coisa fora desse mundo. Assim. Quando a gente tocou no primeiro Big Rumble, rolou já o convite da gravadora que organizava o Big Rumble, que era o Nervous Records e Furry Records, de lançar o nosso primeiro disco pelo selo deles, né? Aí já tive a oportunidade de tocar de novo no Big Rumble no ano seguinte, na 11ª edição. Ali a coisa começou a funcionar do jeito do caralho pros Cataléticos. Logo depois a gente assinou um contrato para lançar o nosso CD pela Crazy Love Records, e daí já com a possibilidade de fazer uma turnê europeia. E a gente teve a sorte de repente começar a ter o palco aberto lá fora e poder fazer as turnês quase anuais. Né? Daí que eu tive a ideia de fazer o Psychobilly Fest, porque vi que a coisa tava legal, tava divertido e tinha a intenção de divulgar a cena curitibana para fora e as bandas de Curitiba para fora. O pessoal, principalmente em Curitiba, os caras começaram a organizar alguns festivais por lá. Mas pra gente aqui de São Paulo, eu nunca tinha ido pra Curitiba, não conseguia imaginar uma cena forte lá. No segundo Psychobilly Fest, o Crentes foi chamado. Quando eu cheguei em Curitiba, eu achei que eu tava no Clube Foot. E aí começou a rolar toda essa bagunça. Aí veio o Psychobilly Fest 2, 3, 4. Acho que no 4 o Vlad começou a dar uma força, mas já tava rolando uma história do Psychobilly Corporation. O Transylvania Express já estava indo cativo, um horário legal. O Catalético já estava rolando, Mailing List. A gente tinha um programa de rádio aqui, rolando Psychobilly meia-noite, sexta pra sábado. Quer dizer, o pessoal se encontrava em bar para escutar Psychobilly. Tinha o Monstro, né, que era um fanzine que também estava divulgando Psychobilly. Eu acho que pessoas importantes desse underground colocaram o Psychobilly como prioridade. E fizeram shows, fizeram contatos, fizeram programa de rádio, fizeram fanzine e isso deixou a coisa muito forte. Nos anos 90, o Psychobilly e o Rockabilly foram pulverizados por todo o país. E aí começou a espalhar pelo Brasil, né? Já tinha a nossa cena aqui em Curitiba, com as bandas tocando e tal, direto. Tinha em Brasília, tinha o Little Queen Mad Birds. Em Belo Horizonte surgiu o Baratas Tontas. Em São Paulo começou a ter uma molecada nova que tava começando a frequentar os shows e tal, que foi o Crentes e tal, e o pessoal do Esquizoides também, foi super importante pra cena. Mais pra frente, na Bahia, teve o Dead Billies, em outros lugares também, tinha o pessoal lá do Rio Grande do Sul, quer dizer, a cena estava já fundamentada no Brasil nos anos 90. Em 95, Morto, que era vocalista de uma banda chamada Mongol Lords, lá de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Santa Isabel, ele fez uma coletânea chamada Sai Correndo, uma coletânea do caralho, assim, na verdade ele reuniu o que tinha de Psychobilly na época. Daí entrou as bandas 3 de São Paulo e 3 do Paraná, que eu acho que ficou legal pra caramba. O primeiro registro em CD de coletânea de Psycho, né, meu? De Curitiba, o Crápulas e o Elvis Presley. São Paulo, o Cães Vadios, o Mongol Lords e o Crentes. E de Londrina, começando a entrar na história do Psychobilly, uma banda chamada Maniac Rockers. Agora Psychobilly mesmo, cara, primeiro foi Maniac Rockers mesmo, assim. Os caras, a hora que falam, o que é isso, cara? Você é Maniac Rockers, mas daí é Psychobilly. Os caras falam, é Psychobilly, velho. Existia uma época que quase ninguém conhecia, eram poucos que gostavam e que realmente conheciam. Na verdade a cena era pequena, tinha um ou outro assim, como o interior, né? A gente
sabe? No interior o negócio é menor, mas foi por pouco tempo, cara. Conforme mais o Manic Rock tocava, mais gente aparecendo, mais gente vinha conversar com a gente. Daí eu vi, cara, pô, já era meio errado, aí que desvirtuou tudo mesmo, né? Aí teve a vinda do Catalépticos pra Londrina, o primeiro showzinho que eles vieram fazer aqui. Uma banda de nome, que tava com um nome internacional forte ali. Aí deu um boom mesmo ali na cena psychobilly aqui em Londrina. A partir daí a galera começou a curtir mais, apareceu mais ninguém interessado em, sabe, em saber o que era aquilo. Aí foi ficando maior. Aí no final, Maniac Rockers, fim do Maniac Rockers, começou o Brown ali, depois disso, o Preto montou o projeto dele depois da banda. The Brown Parquet, certeza. Vambora. Começamos a fazer em 2000. Brown Parquets acabou influenciando bastante pessoas também nessa época, de 2000 aos tempos atuais, várias pessoas foram influenciadas ali, ouvindo o som do Brown Parquet. Daí, pouco tempo depois, no Frenetic Trio. Frenetic, que acabou de lançar o CDzinho deles ali pro selo alemão, levando o nome forte de Londrina pra lá também, do Brasil de Londrina, legal. O Frenetic Trio, que eu acho que é uma das melhores bandas de psychobilly do Brasil de muitos tempos, assim. É uma banda que eu tenho o maior respeito. Aí, pouco tempo depois, Space Blood, o Ari, que é ex-Manic Rockers também, montou o projeto dele, foi bem legal ali. Daí nessa, durante um tempo, 3 bandas psychobilly em Londrina, forte, legal pra caramba ali, vários shows, quando não tava uma tocando, tava outra, o pessoal sempre acompanhando, muita gente curtindo psychobilly aqui. Hoje, o que você mais vê em Londrina é a psychobilly. Existem os punks e coisa e tal, mas psychobilly existe uma geração inteira aí nova. A tendência agora é só mais bandas boas, assim, de qualidade, assim, aparecerem, né? Isso já está acontecendo há algum tempo, assim, o psychobilly, assim, tá ganhando muitos adeptos, assim, né? E rápido, assim. E a cena hoje, atualmente, é bastante forte. Aqui tem o Brown Parquets, tem o Frenetic Trio, tem agora o Crazy Horse também, os caras estão tocando bem, estão fazendo show também. O cenário aqui em Londrina tá bem legal, assim, o pessoal tá bem reconhecido, o pessoal de fora gosta bastante do som do pessoal daqui, tá bem legal a cena. Depois da gente ter ido pro Big Rumble, você vê que o que era o motor da cena psycho no mundo. Eram os festivais. Então o que trouxe isso pra gente? O que a gente pensou? Porra, caralho, é mais uma coisa pra cena crescer. A gente fazer um festival de 3 dias no Brasil. Ou de 2 dias, a gente começou até com 2 dias. Pra quê? Pra trazer o pessoal que curte psychobilly, que tá no Brasil, pra mesma cidade na mesma hora. A partir daí que começou o Psychobilly Fest, começou a virar 2 dias. Começou a crescer, né? Depois do terceiro, quarto, que depois todo ano tinha um quinto, aí começou o Psycho Carnival também, em 99, eu acho. E só foi crescendo, né? A partir de lá pra cá, cada vez foi maior, foi crescendo mais e mais. Psycho Carnival, tanto o Psycho Carnival quanto o Psychobilly Fest. O mais legal é você ver acontecer a cena, né? Os festivais, vem galera de todo quanto é lugar, vem gente de fora do Brasil até, o Brasil inteiro se junta, rola aquele festival, é uma coisa de outro mundo mesmo, uma coisa que a gente nunca imaginava que ia acontecer, e tá acontecendo e tá crescendo cada vez mais banda vindo e tomara que só continue, né? Os anos 80 é legal pra caramba, mas o Psychobilly acho que tá pegando hoje, entendeu? Que as bandas gringas já estão baixando por aqui, tem mais estrutura, mais informação, Catalépticos conseguiu espalhar o som na Europa, tocou na Califórnia, isso é legal pra caramba. Aí começou a vir as bandas de fora, né? Como o Cenobites, que veio 2, 3 vezes já, Chibuco também, veio 2 vezes. Aí depois veio o Monsters, Smoking Revolvers, uma banda da Califórnia mais nova também, mas veio também do Chile lá, o Surfing Caramba.
foi só crescendo, né? Até hoje. Agora o Mitchell vai tocar aqui, né, por primeira vez no Brasil. Isso é uma coisa histórica mesmo para o psychobilly nacional, assim. Eu acho que tá só crescendo e eu acho que vai crescer cada vez mais, assim. O Mitchell foi ideia do Bufunfa, e ele um dia no Linux veio conversar comigo, eu trabalhava no aeroporto na época. Daí deu o meio do ano, eu peguei e fui demitido, catei todo o dinheiro da minha rescisão, peguei e falei, ó, vai vir, esse dinheiro vai ser pro Mitchell vir. Alguém tinha que trazer, daí eu aqui. Eu vou trazer os caras. Os caras chegaram e um pouco arrogantes, assim, achando que a produção era de produtores de coisa grande e tal, quando se depararam com um monte de molecada que curte psychobilly. Só que daí quando a gente já começou o primeiro show no hangar, a coisa já mudou de história. We're here for your heart and soul. Hoje em dia, o psychobilly está enraizado em todas as partes do país e do mundo. Novas bandas garantem o suprimento de demência psycho por mais uma geração. O psychobilly evoluiu muito, né? Tanto no Brasil como no mundo inteiro, assim, né? Depois dos anos 90, assim, apareceu muita banda com som diferente, com influências diferentes, mais rápido, mais pesado, ou até umas que são mais melódicas, né? Outras que são mais porrada mesmo, mais extremo, mais... Aí tem o pessoal que curte mais o psychobilly mais clássico e tal, tem várias, né, facções, assim, digamos, né, dentro do psychobilly. Muitas bandas começaram a fazer o psychobilly a partir da influência do Demeter Dargo. Quer dizer, tem bandas que começaram a fazer, por exemplo, bandas como Banana Metallic, como Mad Mongols, que puxaram esse psychobilly para um jeito mais pesado de tocar e que influenciaram bandas, várias bandas como Shibuko, Cenobites, agora a gente mesmo. As bandas, eu acho que cada um tem um estilo próprio e eu acho que isso que é legal. Antes tinha um lance mais tradicional, hoje tem esse lance de power psychobilly, que é um lance mais barulhento. Só que é o seguinte, tá surgindo bandas novas também. Os Schizoids é um lance mais pesadão, eu gosto pra caramba, mas tem, por exemplo, tem o Voodoo Stompers, que tá numa linha mais tradicional, o Haunted Boys, que tá surgindo aí. Eu acho que é válido, o pessoal tá dando valor pras bandas novas, que a gente soa bastante, só a camisa pra correr atrás do negócio. Cada festival parece uma banda nova tocando, ou no Psycho Carnival, ou no Psychobilly Fest. Por exemplo, em São Paulo tem várias bandas novas agora, o Voodoo Stompers, Haunted Boys, o Crentes voltou, o Cães está pra voltar também, o Cães Vadios. Aí apareceu aqui em Curitiba, apareceu o Chernobylis, né, depois disso aí. Tem o pessoal de Londrina, o Frenetic Trio, The Brown Vampire Cats. Tem um pessoal novo em Londrina que está começando a curtir agora também, que vai estar aí daqui a pouco. A gente tem internet, tem coisa bem mais na mão do que o pessoal tinha antigamente. Quando apareceu a internet, daí aí quebrou todas as barreiras mesmo, né. O pessoal começou a conseguir som muito mais fácil, daí criou o negócio do fórum. E nesse meio tempo surgiu o fórum Psychobilly, que a galera de todo o Brasil e do mundo se comunica por lá, que eu acho que é um grande botequim do Psychobilly. Foi um jeito bem legal de manter o contato entre todo mundo do Brasil, o pessoal novato ter acesso à informação e manter uma agenda de shows ali, lançamentos de disco, esse tipo de coisa. A coisa da psychobilly é grande, né, atualmente, e é independente, né, cara, assim, a molecada tem o seu visual, eles têm os seus discos, eles têm a coisa deles, eles têm os seus shows, sabe, o maior acontecimento do carnaval curitibano, o que é? Né, eu saio carnaval, cara. Cara, é legal de você ver hoje, entendeu, de onde começou e você olhar onde tá hoje a situação, que tipo, aí você vê que, pô, massa, entendeu, se justifica. Principalmente por você ver o Catalépticos hoje, vendo a nível internacional, entendeu? Chegando lá na gringa e, tipo, a galera reconhecendo o valor dos caras. E que, pô, queira ou não queira, tudo começou lá, velho. Entendeu? 20 anos atrás, aí, 18 anos atrás. O psychobilly faz a sua história no Brasil.
Seu estilo atraiu a atenção de uma geração desencantada com a violência e a ideologia radical de outros movimentos. Passados 20 anos desde o começo, esta mesma garotada continua na ativa. E o estilo está espalhado por todas as partes do Brasil. É uma merda, é uma desgraça, cheio de maldade, mas é honesto, cara. E na honestidade ninguém pode. É minha vida. Sabe como? É tudo, digamos. Tudo que eu fiz até hoje foi em prol do Psychobilly. Pô, isso aí é a minha vida, cara. Não quero ver outra coisa, é o que eu sou. I am a fucking psychobilly. Full stop. I don't care about anything else but the Michis and this, you know? Alright! We all know that revenge strikes with. Don't think too long, you got too much attention. Just do it, cause feelings cannot see. Alright, feelings of evil. Leave me alone. Feelings of evil. Deep and soul. Feelings of evil. Double control. Feelings of evil. Slide into the deep black zone.